nós temos informações que aparecem no livro Medicina e Salvação, muito interessante, especialmente para profissionais da área de saúde, né? Quem trabalha na área de saúde, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Nutricionista, todos que trabalham na área de saúde de alguma forma, vão se beneficiar muito de uma leitura desse livro completo, mas não aqui no curso, né? O livro Mensagens Escolhidas tem capítulos relacionados com a mensagem de saúde. Então, ele vai ser citado, mas não será o livro texto para nós, né? E temos também o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Então, esse é um livro fundamental para esse curso. O livro Conselhos sobre o Regime Alimentar e o livro Ciência do Bom Viver. Então, esses dois livros constituem a base, né, da nossa matéria, do nosso seminário aqui. E junto com a palavra da Bíblia, né? Junto com a Bíblia compõe esse conjunto para nós aqui. Bom, quais são as atividades? Então, vocês podem até fotografar depois que o quadrinho estiver pronto, ou então depois o pastor Esmeralda e a equipe passa para vocês. A proposta é que vocês façam do livro Ciência do Bom Viver, tá? Ciência do Bom Viver. Leiam 3 páginas de cada capítulo. Então, não leia o capítulo inteiro, nem o livro inteiro. Tá? Só 3 páginas de cada capítulo. Ao ler essas 3 páginas, vocês vão ser impressionados por alguma frase, não muito longa, 2, 3, 4 linhas no máximo. Então, aquela parte que mais impressionou vocês anotem e separem ali. Tá? Então, de cada capítulo, leitura de 3 páginas e separar uma citação que mais impactou vocês, que chamou a atenção de vocês. Tá? Do tipo assim, não sabia disso aqui. Olha, essa é uma informação relevante que eu não sabia. Ou, puxa vida, olha, eu li isso aqui há tanto tempo atrás, mas não tinha prestado atenção. Então, aquilo deu um impacto, né? Olha, esse conhecimento aqui realmente é muito interessante, vai ser muito útil para mim, né, pessoalmente. Alguma coisa dessa natureza. Então, você escolhe lá uma citação. Pequena, não precisa ser grande, pequena. Então, primeira tarefa, né? 3 páginas de cada capítulo e destacar uma citação. Segunda tarefa. Quando você completar essa leitura de 3 páginas de cada capítulo, né? E destacando uma citação, então prepare um texto assim de no máximo 15 linhas, expressando os seus sentimentos em relação a essa leitura. Como que ela tocou você? Já leu esse livro? Você vai escrever, não, eu nunca li esse livro, eu li parcialmente, olha, dessa vez eu pude compreender melhor. Põe lá os seus sentimentos a respeito do livro. Foi bom? Não foi tão bom? Não é? Você concordou com as informações? Não concordou? Faz ali, no máximo 15 linhas, essa é uma parte da tarefa. Terceiro, aí é o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, certo? Conselho sobre o Regime Alimentar. Bom, se você disser assim, eu não tenho esses livros, eles têm digitalizado. É só entrar no site dos livros de Ellen White, vocês vão encontrar lá. Ou o departamento ali, o pastor Esmeraldo, pode providenciar um link e vocês terem acesso ao livro Ciência do Bom Viver e ao Conselho sobre o Regime Alimentar. Se não tem, se tem acesso e pode comprar, compra, que é maravilhoso. Mas se também não puder, vocês têm acesso lá no... Como é que eles chamam, pastor Esmeraldo? Bom, acho que a Casa Publicadora tem esse acesso lá, né? Então, nesse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, vocês vão ler o capítulo 2, o capítulo 3, ó, e o capítulo 23. Ó, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 23. Ó. O capítulo 2
ele vai tratar de um assunto muito importante, não é? Que é regime e espiritualidade. O que é que tem que ver espiritualidade com o programa alimentar, não é? O programa alimentar. O capítulo 3 vai tratar da relação da mensagem de saúde com a terceira mensagem angélica. Apocalipse 14, né? Tem lá as 3 mensagens angélicas. Então, no capítulo 3, vai tratar especialmente, não é? Dessa relação, não é? Com a terceira mensagem angélica. Não é? E o capítulo 23 vai tratar das proteínas, e a qual que é a melhor qualidade, aquilo que tem mais dificuldade para nós. E aí preste bastante atenção nesse capítulo, capítulo 23. Deixa eu só fazer uma revisão, se é isso mesmo. O 22 e o 23, mas concentre no 23, que vai tratar de proteína de origem animal e de origem vegetal. Se você tiver tempo e puder dar uma olhada no 22 também, sem problema, mas concentre no 23. Bom, 3 capítulos, e aí, da mesma forma que o livro anterior, você vai pegar 2 páginas desse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar, de cada capítulo, tá? De cada capítulo. 2 páginas. E aí, tirar lá um texto que vai aparecer lá, uma citação, ali daquilo que você encontrou. Não é? Falando dos 3 capítulos, a ideia é que você faça uma revisão, uma pequena descrição de, no máximo, 10 linhas. Não é? No máximo, 10 linhas. O que o capítulo 2 impressionou você? É um assunto que você conhecia, já tinha pensado nele, já tinha ouvido alguma exposição sobre ele. Não é? É assim do capítulo 3 e 23. Mas não escreva muito, só um texto assim, um para cada um. E aí, 2 páginas de cada capítulo e escolha uma citação. Nessa citação, você vai ver aonde o Sr. White está falando que aquela determinada prática prejudica mentalmente, fisicamente e espiritualmente. 3 coisas. Né? Então, vamos supor, está lendo lá sobre o capítulo que fala sobre comer fora de hora. O que isso afeta mentalmente, fisicamente, espiritualmente? Geralmente vem junto, assim. Então, você destaca aquele trechinho. Tá? Você vai encontrar isso em todos os capítulos. Tá? Preste atenção, tá? Que você vai encontrar. Então, ao ler, também preste atenção nisso. Quando a Soraya menciona aquilo que é prejudicial, o que afeta? Mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Né? É bom anotar isso. Né? Que geralmente o que se pensa em mensagem de saúde, geralmente se pensa em prejuízo físico. Né? Mas é bom a gente prestar atenção nessas outras 2 coisas. Agora, essas tarefas aqui vão representar 40% da nota da matéria. Tá? Essa matéria não tem uma prova no final. Então, vocês não vão fazer uma prova. Então, ao fazer essas leituras, ao fazer essas citações, destacar essas citações, não é? Dos 2 livros, que é o item 1, 2, 3 e 4, vocês já têm 40% da nota. Tá bem? Então, outra coisa, a presença. Se assistir todas as aulas, você tem 40% da nota. Entrou? Entra aí que está valendo. Por alguma razão, entra aí que está valendo a pena ouvir. Está explicando como é que vai ser. Entra aí. Mas você tem chance de assistir todas as aulas, porque elas vão estar gravadas. Né? E ao estarem gravadas, você pode assistir amanhã cedo, a semana que vem, né? Não tem problema. Então, só nesse trabalho dos 4 itens primeiro e de assistir às matérias, você pode ter 80% da nota. E
eu estou propondo aqui que o Entra item aí. número 1 e número 2 vocês entreguem até o dia 10. E vocês vão mandar aí para a equipe do pastor Esmeraldo. Tá? E do capítulo 3, do item 3 e do item 4, entreguem até o dia 24, que é o último dia, se eu não me engano, é o último dia de aula, né, pastor Esmeraldo? Na quinta-feira. Se tiver pronto antes, manda antes. E então o teste final. Eu falei que não vai ter prova, mas vai ter um teste final. Nesse teste final, o que nós queremos de vocês, daí será um testemunho pessoal. O que a matéria representou nesse período na vida de vocês. A expectativa que vocês tinham e o resultado que vocês obtiveram. Além disso, eu recomendo que façam uma leitura do Salmo 119. Ao fazer a leitura do Salmo 119, vão prestar atenção nos benefícios. Vocês sabem, né, que o Salmo 119 é o salmo que fala da lei, não é? O salmo que fala da lei. E é o maior capítulo da Bíblia, né? O Salmo, o maior capítulo da Bíblia. Então, ao estarem lendo, nas minhas leituras do Salmo 119, eu já encontrei, eu acho que 32 benefícios. 32 benefícios. Não importa quantos benefícios você vai encontrar. Mas nesse teste final, que você vai trazer pronto, vai entregar pronto, e não precisa ser no mesmo dia, né? O pastor pode dar mais uma semana aí para vocês, não é? Vocês vão anotar. Anotem na Bíblia de vocês, não é? E depois vocês fazem assim uma listinha. Se vocês encontraram 10, ou 15, ou 20, mas não põe o texto todo. Põe só o benefício, não é? Põe só o benefício, não é? Por exemplo, o 24 diz assim: os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Então, a lei é uma conselheira, não é? Esse é um benefício, ter um conselheiro, não é? Mas tem um benefício disso, não é? Diz lá: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, não é? E quando dilatares o meu coração. O que quer dizer esse dilatar o coração? Quando é que a gente sente o coração assim dilatando? Não é quando a gente está alegre? Quando receber uma boa notícia, não é? E aí você vai encontrar assim, de parte em parte, vai encontrar os benefícios que Deus apresenta aqui. Por exemplo, diz lá: luz para os meus pés, não é? Luz para os meus pés é a tua palavra, não é? O que ele me ajuda? Foi bom eu ter sido afligido, pois que aprendesse os teus estatutos. Melhor para mim a tua lei do que milhares de ouro ou de prata, não é? E aí você vai encontrando quais são os benefícios que tem de se permitir que a lei de Deus seja o nosso guia, a nossa orientação, não é? Eu não estou preocupado com o número de benefícios que você encontrar, mas o que você encontrar. Aí você vai fazer um descritivo ali, né, uma página, e vai colocar: olha, eu encontrei tantos benefícios, né, tal. E o seu testemunho pessoal. Isso vai valer 20% da nota. Então, com isso, você vai ter os 100% da nota, né, para aquele que é o aluno ou aquele que vai se tornar aluno. Vocês vão encontrar aí o meu e-mail. Se precisar fazer alguma pergunta, dirigir alguma questão, ou você diz assim: olha, pastor, o senhor citou aquilo na aula, eu não entendi direito. A próxima aula, para poder dar uma explicação, rever a explicação dada, tá bem? Vamos lá. Então, vamos voltar ao nosso assunto aqui de evangelismo com a saúde, que é do curso de capacitação teológica, né? Algumas descobertas, irmãos, no mundo das pesquisas, o chamado mundo científico, são muito interessantes, e não só interessantes de maneira geral, mas especialmente para nós, adventistas do sétimo dia, que temos as informações que temos. Não é? Nem sempre praticamos, mas as informações nós temos. Não é? Aliás, por falar em praticar,
nós recebemos aqui, décadas atrás, o Dr. Sang Lee, um médico coreano que vivia nos Estados Unidos. E a especialidade dele era alergista. Então, ele era um médico alergista. E na região onde ele vivia, ele ganhou muita credibilidade, ficou famoso. O consultório dele tinha 4 salas. Então, ele ia recebendo os pacientes, assistentes iam colocando ali, aí ele ia conversando com um, depois ia com outro, e assim por diante, né? E ganhava muito bem. Na época, ele contou, né, na época que ele estava no auge dessa prática, ele estava ganhando perto de $1 milhão por ano. Isso significa aí quase $90 mil por mês, né? Quase mais de R$ 400 mil. Então, a esposa andava de Mercedes, ele tinha um carro importado, os filhos iam para a escola de Mercedes, né? Moravam num palacete, né? Estava bem. Mas aí ele ficou com problema de alergias. E daí ele teve uma situação muito séria, porque ele, como médico, sabia que a alergia não tinha cura. A alergia se manifesta de várias maneiras e traz sérios problemas para as pessoas, né? Muitas dificuldades. E os tratamentos são, muitas vezes, sofridos, né? E incomodam bastante. Naquele período, ele tinha lido alguma coisa. Olha, essa história que ele contou, o tempo que ele veio aqui, já deve levar aí mais ou menos uns 45 anos, mais ou menos, 50 anos. Então, as pesquisas, os estudos eram bem limitados nesse assunto. Mas ele tinha lido alguma coisa que o uso de derivados, principalmente leite e queijo, contribuía para o desenvolvimento das alergias. E ele não prestou muita atenção naquilo, mas quando ele ficou alérgico, ele resolveu começar alguma experiência. E nesse exato momento veio um paciente para conversar com ele, para fazer uma consulta. E o paciente se identificou na conversação que ele era adventista do 7º dia. Mas de que maneira ele se identificou? Como o Dr. Lee já estava lendo alguma coisa sobre o efeito dos derivados lácteos e a alergia, ele também pensou em começar a orientar alguns pacientes naquela direção. E quando esse paciente chegou e fez o diagnóstico dos problemas que ele tinha, aí o Dr. Lee começou a conversar com ele, se ele teria disposição de passar um período sem usar nada de origem animal, principalmente os lácteos, os derivados, né? Aí ele olhou para o Dr. Lee, esse paciente, e disse assim, ele falou, olha que interessante, eu sou adventista do 7º dia e nós temos uma literatura que fala desse assunto. Essa descoberta que estão vendo aqui, que eu vou apresentar para vocês, está relacionado com alimentos, tá? Com comida. E olha lá o que eles descobriram, pelo uso de algum tipo de alimento. Que comida afeta comportamento. Comida afeta comportamento. De maneira positiva e de maneira negativa. Né? Positiva e negativa. Positivamente falando, comer frutas e vegetais aumenta a felicidade. Olha que coisa. Isso não é um escrito religioso. Esse é um escrito baseado numa pesquisa. O consumo de alimentos chamados naturais, né? Frutas e verduras, frutas e hortaliças, né? Consumidas diariamente, né? Aumenta a sensação de bem-estar, de felicidade, de satisfação com a vida. Essa pesquisa foram feitas com milhares de pessoas, em 2 universidades, 2 grandes universidades, uma na Inglaterra e outra na Austrália. Então, e essa pesquisa durou vários anos, né? Com pessoas que foram pesquisados que já consumiam diariamente essas porções de frutas
Eles acompanharam especificamente 2 anos, né, de trabalhar. Então, de acordo com esse estudo que foi publicado nessa revista aí, né, inglesa, o que eles colocam lá, né? O resultado que eles têm, mas que coisa impressionante, não é? Vocês viram ali o desempenho, né? Uma coisa impressionante. Não é? Esse bem-estar, ele corresponde a uma pessoa que estava desempregada e conseguiu um emprego. Esse bem-estar diário que a pessoa vai receber, não é? Eles analisaram outros fatores relacionados com isso e chegaram a essa conclusão. E aí, mas por que isso produz? Então, eles identificaram, melhor dizendo, já estava identificado, que os alimentos, as frutas, verduras, hortaliças, cereais integrais, as castanhas, essas coisas assim, eles não têm só nutrientes. Eles não têm só nutrientes, que é como proteína, gordura, açúcares, né, coisa assim. Eles têm um elemento chamado fitoquímico, que são chamados antioxidantes. Tudo que nós respiramos, comemos, ele também tem um processo de oxidação. Se for excessiva essa oxidação dentro do sistema, aí nós ficamos doentes, não é? Mas esses tipos de alimentos, eles não geram oxidação, como outros, não é? Então, esses antioxidantes que já está dentro do nosso corpo, que também é conhecido como fitoquímicos, é que desencadeia esse processo de bem-estar, esse processo de bem-estar. Então, começando o dia com alguma porção de frutas, tendo lá no meio-dia alguma porção de hortaliças, não é? Isso vai favorecer, irmãos, olha, o aumento do otimismo. Do otimismo. O cristão tem até um pequeno cântico, né, que diz assim: o cristão é sempre alegre, vocês se lembram? Sempre alegre a vida do cristão, não é? Deus criou mecanismos dentro desses alimentos, né, que é mais do que nutrientes, mais do que nutrientes. Esse é um dos professores, doutores, né, pesquisadores que trabalhou e trabalhou na Universidade da Austrália dentro dessa pesquisa, né, falando da relação entre comida e felicidade. Comida e felicidade. Depois nós vamos ver outras pesquisas que mostram, por exemplo, a relação de comida com depressão, comida com ansiedade, comida com angústia, né? E que traz a infelicidade, né? Esses pontos são muito interessantes para nós. Né? Maior consumo de frutas diminui o risco de depressão. Mas nós vamos dar esse intervalo aqui de uns 5 minutos. Então, nós estávamos falando dessas descobertas que, quando bem analisadas, bem feitas, elas ajudam a gente a aumentar a confiança no Criador, não é? Naquilo que ele fez e colocou à disposição dos seus filhos. Não é? Dessas descobertas que foram feitas agora, né, nessa pesquisa aqui, olha. Lembra? Aquilo que se come e bebe pode desencadear uma sensação de bem-estar, de felicidade. Ou, ao contrário, esse estudo agora é um outro estudo, mostrou que as pessoas que comem esses lanches salgados, tipo McDonald's, essas coisas, e batatas fritas, que são pobres de nutrientes, elas são mais propensas a aumentar os níveis de ansiedade. Ansiedade. Por que é importante conhecer um pouco dessas informações? Porque algumas pessoas cristãs, sinceras, pessoas de oração, de estudo da Bíblia, num dado momento começam a sentir uma ansiedade, uma angústia, um estado pré-depressivo. Eles mas não entendem, mas eu estou confiando em Deus, quero confiar em Deus. Não sempre, mas muitas vezes o efeito daquela situação de ansiedade, ou de angústia, ou de pré-depressão, né? Isso é uma linguagem leiga, né? Tem que ver com o que come e o que bebe. Perceberam?
E são pesquisas que não foram feitas pela Igreja Adventista, são cientistas, não é? Então você tem um lado maravilhoso, positivo, extraordinário com os alimentos naturais que Deus criou, não é? E você tem os efeitos daquilo que a indústria criou, processa, embala. Interessante que aqui é a cor natural, mas aquilo que não é bom também vem embalado em embalagens coloridas, maravilhosas, impactantes, atrativas, não é? Olha aí um caju, que coisa maravilhosa. É que todas essas pesquisas nos levam a ver com outros olhos aquilo que Deus nos deu por revelação, por revelação. Mais para frente eu volto a esse assunto aqui para a gente trabalhar um pouco esse assunto. Um outro ponto, a capacidade, a resistência, a força. Não é? Aqui foi uma pesquisa feita com atletas suecos. Esses atletas participaram de um teste de resistência. Eles tinham um estilo de alimentação. Esse estilo de alimentação era baseado, como europeu, né? Sueco, é europeu, baseado em bastante gordura e proteína de origem animal. O que vale dizer? Carne de diferentes tipos, queijo, leite, ovos, né? Gordura de origem animal. Esse mesmo grupo deu um break e aí passou para uma outra dieta teste, não é? Baseado em produtos de origem vegetal. E nesse período não usaram nada de origem animal. Olha a diferença. Com o primeiro programa de alimentação, eles conseguiram pedalar 57 minutos sem parar. Com o segundo, 167 minutos sem parar. Sem parar. Aí eles foram examinar esse assunto. Não é? E descobriram uma coisa muito interessante, que na musculatura nós temos um elemento chamado glicogênio. Maior a quantidade de glicogênio, maior a resistência. Nessa dieta, com alto teor de gordura e proteína de origem animal, aqueles atletas suecos acumulavam uma quantidade de 0,63 glicogênio por 100 gramas de musculatura, de músculos. Nessa outra dieta, eles acumulavam 3,51 por 100 gramas, o que dá mais ou menos 5 vezes a mais. É como aumentar 500%. 500%. Isso não é uma coisa impressionante? Impressionante, não é? Eu pergunto para vocês, de onde vem a origem de um programa alimentar sem nada de origem animal? De onde é que vem? Não é lá do Éden? De onde é que vem um programa alimentar baseado em produtos de origem animal? De onde é que vem? Humano, né? Da vivência humana, né? Em diferentes setores. Olha uma outra coisa interessante. Descobriu-se que há no nosso corpo um equilíbrio chamado ácido alcalino. Ácido alcalino. Se tiver entre os meus ouvintes aqui, os alunos, os assistentes, algum profissional da área de saúde, vão me desculpar porque eu não sou profissional da área de saúde, sou pastor e eu uso isso aqui como ilustração. Então pode ser que a linguagem não seja mais adequada porque é uma linguagem leiga, não é? Naturalmente que tudo isso tem uma linguagem científica apropriada. Mas assim, para consumo nosso aqui de ilustração, não é? Descobriu-se que há no sistema, no nosso sistema, um equilíbrio chamado ácido alcalino. Assim, para facilitar, né? Ácido a gente já tem ideia de que é ácido. Alcalino é mais para doce, vamos dizer assim, né? Suave, coisa mais suave. Né? Esse equilíbrio, ele geralmente gira em torno de 80-20. Mais alcalino e menos ácido. Bastante alcalinidade e pouca acidez. Então, se no corpo, no sistema, as coisas estão funcionando assim, nas células, você tem boa saúde.
Se desequilibra esse sistema e tem mais reações acidificantes do que alcalinizantes, vêm as doenças. E uma das pessoas que descobriu isso foi o Dr. Otto. O Dr. Otto era um fisiologista, médico e bioquímico alemão. Não é? Ele viveu entre 1830 e 1970. Ele fez várias pesquisas e ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1931. Um pesquisador sério, um pesquisador sério. E o que ele descobriu? Olha, os tecidos cancerosos são tecidos ácidos. Um tecido ácido ele é pobre de oxigênio. Enquanto que os tecidos saudáveis são alcalinos, são ricos de oxigênio. Então, quando há um desequilíbrio entre a alcalinidade e a acidez, mais para a acidez, ou acidificação do sistema, gera as condições para surgir o câncer. E hoje há mais de uma centena de tipos diferentes de câncer. O câncer não vem só por causa de comida errada, bebida errada, poluição, não é? Afeta, vida sedentária afeta, uma série de fatores que afetam. Alguma coisa vem da hereditariedade também, não é? Mas essa foi a descoberta surpreendente do Dr. Otto, e essas coisas ficam meio escondidas, assim, levemente escondidas, não é? Qual foi, na época, né, a descoberta? Se privar uma célula de 35% do oxigênio que ela precisa ter durante 48 horas, ela se converte numa célula cancerígena. Então aí vem a questão, quer dizer, da respiração, do bom ar, né? Da inspiração, da atividade física, não é? Para que esteja bem, o sistema bem oxigenado. Não é? E eles já naquela época colocaram isso, que o ideal é um organismo levemente alcalino. E hoje tem até uma tabela, né? A ciência estabeleceu uma tabela onde o equilíbrio é o número 7. Interessante isso, né? O equilíbrio é o número 7. Um pouquinho a mais do 7 vai para a alcalinidade, um pouquinho abaixo do 7 vai descendo para a acidez. Então, o que é que afeta isso? Então, quanto mais refrigerante se toma, quanto mais carne se come, quanto mais açúcar. Mas açúcar não é doce? É, mas gera alcalinidade. Desculpe, gera acidez. Gera acidez. Quanto mais fritura se usa, vai gerar acidez. Quanto mais frutas, vai gerar mais alcalinidade. Quanto mais verduras e hortaliças, vai gerar alcalinidade. Quanto mais cereais integrais, vai gerar alcalinidade. E mais saúde. Não é? Mas o fato de você estar sem sono... Olha outra demonstração aqui, não é? Quanto mais coisas que geram acidez, mais enfermidade. Quanto mais que gera alcalinidade para manter o equilíbrio, saúde. Bom, outros prejuízos que a acidez traz para o corpo, né, para nós. Queda de cabelo, maior aparecimento de infecções no trato respiratório, aí vai afetar o pulmão, né? Rinite, sinusite, menor capacidade de concentração, um corpo acidificado, Então, qual que é o ideal? Que 80% daquilo que a gente come, respira, ingere, que gere alcalinidade. E é um pouco lá que vai poder gerar alguma acidez no organismo. Esse tipo de programa alimentar, ele hoje é cientificamente chamado de programa alimentar baseado em plantas. Aí nós que somos cristãos, né, criacionistas, vamos nos lembrar do Éden. Qual era o programa alimentar do Éden? Programa baseado em plantas. E por que Deus deu um programa baseado em plantas? Porque também foi Ele que criou esse corpo. E Ele criou nesse equilíbrio.
alcalino, ácido. Né? Mais alcalinidade, pouquinha acidez. Né? A dieta contemporânea, a dieta dos nossos dias, aí já de muito tempo, né? Ela gera mais acidez e pouca alcalinidade. E isso gera um desequilíbrio no sistema. Então, quando a gente volta os olhares lá para o Éden, a gente vê, olhando essas pesquisas, hein? Olhando o trabalho desses profissionais, pesquisadores, prêmio Nobel de Medicina, de Fisiologia, não é? Nós vamos ver que aquela declaração de Deus, aquela avaliação de Deus, muito bom. Né? Bom, 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 muito bom. Então, quando a gente se apresenta como crentes em Deus, a gente também precisa prestar atenção naquilo que ele declarou que era bom e que era muito bom. E já desde o Éden ele disse que o que é que era muito bom, que era muito bom. No que refere a comida e bebida, um programa baseado em plantas. Esse é o muito bom. E os outros programas, em geral, são os geradores de enfermidades. Também do ponto de vista das pesquisas sérias, né, realmente científicas, isso hoje é chamado de medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida. Né? O que se descobriu dentro desse programa do medicina do estilo de vida? Né? Que para cada... Isso aqui foi calculado em dólar. Né? Para cada dólar que se aplica para viver medicina do estilo de vida, se economiza 17 dólares, né, em gastos com consultas médicas, com remédios, com essas coisas aí. Tá? Olha que coisa. É um programa altamente econômico. Isso lá, agora, dos estudos. O que disse a Sr. White nos seus escritos sobre esse assunto? Está lá no livro Medicina e Salvação. Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem em relação a viver os princípios da mensagem de saúde, perseverantemente, 9 casos em cada 10 ficarão livres de seus males. Ouviram? 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. O que representa 9 casos de cada 10? 90%. 90%. E é dessas coisas que nós vamos aprender aqui nesses seminários. Não vamos poder estudar tudo, naturalmente, mas se você tomar o livro Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, e ler cuidadosamente essa parte que mencionamos, e depois, com mais detalhes, vocês vão estar inseridos neste programa extremamente abençoado. Maravilhoso o programa. Olha o que ela fala, né? 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Glória a Deus, pastor. Coisa maravilhosa, irmãos, coisa extraordinária. Olha, posso dizer para vocês, isso eu posso garantir para vocês. Não tem programa de cura no mundo que dá um resultado desse. Não tem. Nem as romarias, né, para os centros católicos de cura. Passei agora, recentemente, em Portugal, e passamos lá por Fátima. Fomos ver lá o ambiente onde tem aquelas grandes concentrações. Né? Aqui tem outros lugares. Os templos pentecostais, neopentecostais. O espiritualismo dentro do espiritismo, com a homeopatia. A homeopatia é o método de cura do sistema espírita, que é um sistema. E eles têm uma medicina curativa que é usada a homeopatia. Não é da homeopatia, não é do espiritismo, mas é do espiritualismo, diagnóstico pelos olhos, né, na íris dos olhos. Aí você vai para a medicina oriental, né? Aí você tem lá a macrobiótica, tem a yoga, né? Tem outras coisas tantas, mas nenhum deles
nem os espiritualistas, nenhum deles tem um índice de cura de 90%. Porque se tivéssemos com tantos templos, com tantos programas de televisão, com tantas cidades que recebem os romeiros, não teria mais doente no mundo. Mas tudo está ligado ao emocional, uma coisa impressionante. A pergunta que eu coloco para vocês aqui hoje: quanto nós estaríamos dispostos a pagar para um plano que garantisse 90% de prevenção das doenças e cura das doenças? Para não ficar doente e, se ficou doente, ser curado. Quanto nós estaríamos dispostos a pagar, né, por um plano de saúde que garantisse os menores índices de risco de enfermidades, não é? E em enfermidade, de cura. É isso que Deus deu para nós, isso que o Criador colocou para nós, através da revelação, para chegar até nós nos dias que nós estamos vivendo. Vou citar aqui um exemplo da medicina do estilo de vida. O Dr. Joel Fuhrman é um dos expoentes da medicina do estilo de vida. E ele escreveu esse livro aqui, Fast Food. Fast food é esse tipo de comida do tipo McDonald's. Comida rápida, né? Mas ele associa isso ao que ele chama de genocídio. Mas esse é um outro capítulo, se eu tiver um tempo eu vou abordar com mais detalhe. Mas nesse livro, ele coloca uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, ligado ao câncer da próstata. O câncer da próstata. 3 grupos eles selecionaram. Um grupo de homens e dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo, homens, que a vida normal deles era de vida sedentária e com uma dieta padrão SAD. O que é o padrão SAD? É o padrão básico de comida americana, que é hoje o modelo é o McDonald's. É o refrigerante, a fritura, no caso a batatinha, né? Ou qualquer outra fritura, e o hambúrguer, que é um pão de farinha refinada, é o queijo, é a carne, né? Forma aquele pacote ali. Então esse é o padrão, é a dieta padrão americana, standard que eles chamam, né? Standard Diet American, né? Ou Standard American Diet, né? Então esse grupo sedentário com uma dieta padrão do tipo McDonald's. Grupo 2, homens com dieta padrão tipo McDonald's e exercícios de academia. Eles eram praticantes já há 15 anos, 5 vezes por semana, 60 minutos por dia de academia, exercício forte, muita atividade. Grupo 3, homens com dieta baseada em plantas e exercícios moderados, do tipo caminhada. Também pode, equivalente à caminhada, é fazer uma horta, fazer jardim, né, dessa natureza. Já praticantes por 14 anos. Bom, eles tomaram a amostra de sangue desses 3 grupos. Isso é uma pesquisa em laboratório, não é? Colocaram em recipientes, e ali nos recipientes eles colocaram células de câncer de próstata. Então nós sabemos que nosso sistema, né, ele tem o chamado sistema imunológico, o sistema de defesa. E esse sistema ele aparece no sangue. Ele tem uma formação na medula e vai estar no sangue. E vai atuar em todas as células. Então, eles pegam o sangue, colocaram o sangue em recipientes diferentes, desses 3 grupos, e colocaram no sangue células de câncer de próstata para ver qual era a reação, a capacidade destrutiva do sistema de defesa, do sistema imunológico desses 3 grupos de pessoas. Veja aí os resultados. O grupo número 1, lembra qual era o grupo número 1? Vida sedentária e dieta tipo McDonald's. Capacidade destrutiva das células de câncer, 2%. 2%. Grupo número 2, se lembra? Dieta tipo McDonald's e muito exercício de academia. Melhorou bem.
Capacidade destrutiva, 2.000%. Agora, veja, lembra o grupo 3 qualquer? Dieta baseada em plantas, atividades físicas moderadas, do tipo caminhada. Tá? Capacidade destrutiva, 4.000%. 4.000%. Um negócio bom, mas isso Deus fez assim, o Deus Criador fez assim. Um negócio muito bom, muito bom. Olha, esse livro, quem tiver oportunidade de localizar, ele está em inglês, naturalmente, né? É chamado Estudo da China. É um livro muito interessante, muito interessante. As pesquisas, os estudos, eu lá na frente vou, talvez só falar dele um pouquinho mais. Mas aí conta a história de um médico, em torno dos 45 anos de idade, cirurgião, lá nos Estados Unidos, em um hospital grande, daqueles hospitais enormes que tem nos Estados Unidos, tipo hospital escola, e ele fazia parte de uma equipe de cirurgia, cirurgia cardíaca. E ele caiu, 45 anos de idade, caiu, lá, na hora da cirurgia. Foi socorrido imediatamente e foi salvo, não morreu. E ele foi diagnosticado com um problema de obstrução das artérias, de artéria. Bom, ele, médico, cirurgião, logo pensou o seguinte: bom, vou passar por uma cirurgia. Tá? Mas depois de muitos exames, isso nos Estados Unidos, o diagnóstico foi que era inoperável. E por ser inoperável, ele não poderia mais entrar numa sala de cirurgia como médico. Aquilo bateu um desespero nele, bateu um desespero. E, naturalmente, ele não confiou no primeiro diagnóstico, né? Estava salvo, estava vivo, mas estava incapacitado. E aí ele começou a procurar, foi em outro grupo médico, foi em outro especialista, foi em outro estado, foi em outro lugar. E no fim, todos os exames feitos, tudo ali, era o mesmo diagnóstico. Inoperável. Inoperável. Você tem que aprender a conviver com a limitação. Um dia, nesse estado que você imagina como fica um homem de 45 anos, médico, não é? Inválido, ele cruza lá no hospital um colega, e o colega disse para ele assim: amigo, aqui no hospital, lá no terceiro andar, tem uma equipe meio estranha, mas eles têm tido resultados interessantes. Vai lá conversar com eles. E ele foi. A pessoa que está com problema vai a qualquer lugar, não é? Vai a qualquer lugar. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele percebeu que era uma equipe altamente capacitada. Profissionais com doutorado, não era só doutor de ser médico, com doutorado mesmo, com pesquisas. E eles fizeram, então, todos os estudos, os exames dele, a situação, e propuseram para ele um programa completo. Atividade física, repouso, água, não é? Aí um programa alimentar baseado em plantas. E ele entrou no programa. 2 anos depois, olha como foi restaurado a artéria dele. Sem medicação e sem cirurgia, porque o caso dele era inoperável. A diferença antes, que era a dieta padrão americana que ele tinha. Vida sedentária, vivia dentro de salas de cirurgias e UTIs. Né? Agora ele vivia ao ar livre, foi viver ao ar livre, né? E foi ter uma alimentação baseada em plantas. 2 anos depois. Aí está. 2 anos depois. Então, isso é real. O que Deus deu para nós é muito bom mesmo. Muito bom. Agora, aquilo que vem enlatado, embrulhado, em papel bonito, aquela coisa toda, a gente precisa ter um cuidado tremendo, né? Que vai gerar enfermidades. Eu estou dando aqui
um geral, né, do que vai ser o nosso programa de estudos. Né, o nosso programa de estudos. Lembra de Romanos capítulo 12, 1 e 2? Todos lembramos, né? Acho que a gente aprende desde criança na igreja, aqueles que entraram e que cresceram na igreja, né? Mas logo a gente aprende, Romanos 12, 1 e 2, né? Lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. O que quer dizer racional? Entendimento. Qual a diferença do culto adventista e do culto pentecostal? O culto adventista, ele trabalha o entendimento, ele se harmoniza com o entendimento, despertar o entendimento, que gera emoções positivas. Os cultos espiritualistas, eles trabalham sobre as emoções. E, em geral, as emoções bem trabalhadas afetam a mente. E deixa a pessoa daquele jeito que fica. Então, agora a relação que Paulo coloca, olha lá. Não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em oferta. Sacrifício é oferta, agradável a Deus. Né? Esse tem que ver com o culto racional. Então, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, a maneira como a gente vive, deve ter uma base, né? A gente deve raciocinar sobre aquilo que nós estamos fazendo. Né? E aí o verso 2, lembram, né? Como diz o verso 2, não vos conformeis com este mundo, com as práticas desse mundo, mas que haja uma renovação do vosso entendimento, para que possais compreender que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Vamos guardar isso? Guardem isso bem na mente e no coração, que nós vamos voltar a esse assunto, né? Ilustrando, né? Corpo, né? Apresentar em sacrifício vivo, né? Isso vai levar a um culto. Culto tem que ver com o corpo, né? Tem que ver com o corpo, e isso tem que ver com a mente, não é? E a compreensão da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não é? Boa, agradável e perfeita. Então, olha o que diz a serva do Senhor. Corpo é o único agente mediante o qual a mente se desenvolve para a edificação do caráter. Não é? O corpo é o único agente pelo qual a mente se desenvolve para a edificação do caráter. E é o caráter que vai ser levado para os céus. Ilustrando rapidamente, não é? O corpo, a mente, não é? E a alma, a parte espiritual que nós chamamos, não é? Vai dar o desenvolvimento para o caráter. Aí vem uma compreensão. Se o corpo é baseado não, é cuidado com base nas leis naturais. A mensagem de saúde, as leis naturais, então isso vai contribuir, né, para a salvação. A salvação aqui no seu todo. Salvação, santificação, glorificação. Tá? Depois nós vamos detalhar isso. Mas se o corpo não é cuidado com base nas leis naturais, nas leis da fisiologia, também vai formar um caráter. Vai contribuir para formar um caráter para a perdição. Para a perdição. Por quê? Dependendo do que comemos, dependendo do que vivemos, dependendo da maneira como nós bebemos, né, nos alimentamos, bebemos as coisas, como repousamos, tudo vai afetar a mente e vai afetar o desenvolvimento do caráter, a formação do caráter. Então, anotem isso. O corpo é o único agente. Não é? Aí, uma vez desenvolvido o caráter, por obra do Espírito Santo, esse corpo vai ser descartável. Tanto que na ressurreição nós vamos receber um novo corpo, o corpo glorificado. O que vai ser preservado é o caráter, a imagem e semelhança de Deus. Né?
Olha o que diz a revelação. O regime alimentar tem muito a ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. Essa é uma afirmação da revelação. Outra, hábitos errôneos no comer e beber leva a erros de pensamento e ação. Isso aqui tem implicações espirituais, mas tem explicação no dia, tem implicações no dia a dia da nossa vida. Todo dia, toda semana, todo mês nós temos que fazer escolhas e tomar decisões, fazer escolhas. Tem escolhas que nós fazemos na adolescência que vai afetar até a velhice. Tem escolhas que nós fazemos na juventude que vai afetar toda a idade, a média idade nossa. Hábitos errôneos no comer e no beber leva a erros de pensamento. E erros de pensamento levam a erros de ação. Isso pode ter consequências na nossa vida diária, na nossa profissão, no nosso trabalho, além da espiritualidade, naturalmente. Olha que instrução vem da parte de Deus. Olha, os que transgridem as leis de saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão a lei de Deus. Não vale a pena a gente refletir sobre esse assunto e pensar sobre isso, né? Os que transgridem a lei de Deus no seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Coisa impressionante isso. Essas revelações são muito importantes para o momento adventista que nós vivemos, como adventistas, os momentos que nós vivemos. Não é? Olha esse texto aqui. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma da saúde para no nosso povo uma obra que ainda não se fez. Não é? Há pessoas que precisam ser despertadas para o perigo de comer carne, coisas de origem animal, principalmente a carne, colocando em risco a saúde física, mental e espiritual. Olha lá, evangelismo. Se enquanto proclamo a mais solene e importante mensagem que foi dada por Deus para os homens, aliás, os homens, combate contra a verdade com hábitos errados de comer e beber, olha o que acontece, que a revelação fala, tiram todo o poder da mensagem que apresenta. Tiram todo o poder da mensagem que apresenta. Por isso eu felicito, irmãos, todos aqueles que entraram, que vão acompanhar essa matéria. A relevância que é compreender este assunto da mensagem de saúde em relação ao desenvolvimento espiritual. Não em relação a evitar doenças, não em relação a curar doenças. Isso é um bônus, é um benefício adicional, mas em relação ao desenvolvimento da espiritualidade. Diz a serva do Senhor, né? A união da obra cristã para o corpo com a obra cristã para a alma é a verdadeira interpretação do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Outra mensagem dela que tem que ver com a evangelização. A obra da reforma de saúde é um meio divino para aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Como que se purifica a igreja? A mensagem de saúde tem uma parte, nós vamos ver isso aí, não é? Os meios naturais usados em harmonia com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Pedimos um milagre e o Senhor dirige a mente a um remédio simples. Quando é que se pede milagre? Quando a coisa está grave. Quando temos problemas sérios para enfrentar, não é? Podemos ter resultados até sobrenaturais. Não é? Isso tem uma relação com a evangelização muito grande. Se virem que somos inteligentes em relação à saúde, estarão mais prontos a crer que somos também corretos em relação às doutrinas bíblicas. Olha que coisa maravilhosa, extraordinária, irmãos. E aí, então, ela traz esse texto. Quando esta maneira de trabalhar for estabelecida entre o nosso povo, a obra para esse tempo será concluída rapidamente. Rapidamente. É o que Deus tem colocado. Então ela vai dizer o seguinte, que aqueles que aceitam essa mensagem no verdadeiro contexto que ela é colocada, aqueles que passam a viver esta mensagem,
eles poderão ter a sua eficiência, irmãos, centuplicada. Filhos de Deus, remanescente, não é? Que estarão sob o ataque do dragão, mas se eles estiverem sob a iluminação divina e vivendo as orientações de Deus para os dias que nós estamos vivendo, nos vários aspectos, inclusive a mensagem de saúde, eles terão a eficiência centuplicada e a obra será concluída mais rapidamente. Oxalá, queridos, tenhamos a motivação suficiente, né? E a inspiração de Deus, né? Para levarmos esse programa até o último dia de aula e compreendermos mais detalhes tudo isso que nós demos nessa introdução aqui para vocês. Uma boa noite, que a graça de Deus os acompanhe. Obrigado, bom Pai Celestial, pelo privilégio de tomarmos tempo nesta parte da noite para rever alguns dos seus ensinos maravilhosos vindo até nós através das revelações. Que a bênção do Senhor continue acompanhando a todos que participaram e que estão envolvidos com o programa nesta noite e na sequência dos estudos também. Guarda-nos, nos fortaleça por Jesus. Amém, Senhor.